Pessoal, vamos começar então mais uma vez a nossa aula, né? Que é um apêndice, tá certo? Foi chamado aí de capítulo 0, revisão do nosso cálculo elementar, incluindo aí as turmas SDM 025 e SBAS 054, onde nós já vimos na aula anterior 0.1 funções do primeiro grau, onde nós vimos a função linear, a função afim, suas respectivas fórmulas e gráficos. E depois vimos um caso especial, que é a função constante, também fórmula e gráfico. E após isso nós vimos a função do segundo grau, também denominada de função quadrática, ou função trinômio do segundo grau. Também nós vimos aí o método de Bhaskara, tá certo? A obtenção das raízes, que caracteriza o meu gráfico da função do segundo grau, que se trata de uma curva denominada parábola, e também as situações em que delta, né? Delta maior que zero, delta igual a zero e delta menor que zero, e o que acontece com as raízes conforme o resultado obtido para esses deltas. Hoje nós veremos relações métricas no triângulo. Começar com isso, tudo bem? Nessas relações métricas no triângulo, nós temos aqui esse meu triângulo, tá certo? Com os seguintes lados aí devidamente representados, né? Tá? A hipotenusa A, o cateto B, o cateto C, a altura relativa à hipotenusa H, a projeção do cateto B em A, que é M, e a projeção do cateto C em A, que é N. Sem esforço, né? Sem muito esforço, olhando para o nosso desenho, nós verificamos que as sombras das projeções, a soma das projeções é a própria hipotenusa. Tudo bem? Confere? Se eu pegar essa hipotenusa e somar essa projeção mais essa projeção, obtenho perfeitamente isso aqui, tá? Agora vamos para as nossas relações métricas no triângulo. Vamos lá. São 5, né? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, conhecida aí por todo mundo por teorema de Pitágoras. B ao quadrado é igual a A vezes M. C ao quadrado é igual a A vezes N. H ao quadrado é igual a M por N. E B por C é igual a A vezes H. Ao colocar essas 5 equações, nós temos aí todas as relações métricas no triângulo. Tudo bem? Veja aí que essas relações são utilizadas para nós encontrarmos respectivos lados do triângulo, né? Se você olhar aqui meu triângulo, ó, elas contemplam todos esses lados, tá? Ó, o lado A, o lado B, o lado C, essa altura H, a projeção M e a projeção N. Tudo bem? Vamos para 0.4. Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Tudo bem? Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Nós explicamos na aula hoje, né, que, na verdade, os triângulos podem ser classificados conforme os seus lados e conforme os seus ângulos, né? Hipotenusa A, cateto adjacente e cateto oposto.
tá? É claro, isso aqui é a hipotenusa, né? HIP. Isso aqui às vezes é chamado de... chamo de B, né? Outro chama de C, mas varia muito, tá? E aqui o meu ângulo de inclinação θ, tá? É a partir desse θ que são definidas as minhas razões trigonométricas, né? A gente sabe que razão trigonométrica na matemática significa uma divisão. Tudo bem? Então, quais são os resultados obtidos? Nós teremos seno desse ângulo θ, olhando para esse desenho, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno do ângulo θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aí estão nossas primeiras razões trigonométricas. Tá? E as mais conhecidas. Né? Devemos lembrar também, né, que a tangente de um ângulo também é o seno desse ângulo dividido pelo cosseno desse ângulo. Tá? Vou chamar de 3A, né? Tá certo? Tudo bem? Prosseguindo ainda sobre as razões trigonométricas, na resolução dos problemas é muito utilizado, né, a tabela trigonométrica, conforme foi explicado, né, em nossas aulas. Essa tabela trigonométrica ela contempla aí os ângulos notáveis. Né, tá? Esses ângulos notáveis é 30, né, 45 e 60. Tá? Mas aí no caso eu vou colocar até 90, tá? Só para esse 90 vai de bônus, tá bom? Então vamos lá. O ângulo, qual será o seno, qual será o cosseno e qual será a tangente. Tá? 30, 45, 60, que são os ângulos notáveis. Né? Eu vou colocar aqui o 90, mas eu só vou colocar por critério de visualização. Tá? Visualização, o termo é como para já ficar conhecido caso, né? Se a gente não lembrar, o pessoal não lembrar, né? Tá? Ou quando eu utilizar a fórmula da abertura de arcos, né? Ver aí se facilita nosso cálculo. Seno de 30 é meio, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno e a tangente. Seno de 60, cosseno de 60 e a tangente de 60. E por último, né, o seno de 90, cosseno de 90 e a tangente de 90. Veja você que eu expliquei anteriormente que a tangente de um ângulo ela também é dada pelo seno desse ângulo dividido pelo cosseno desse ângulo, tá certo? Automaticamente, você percebe que essa equação fornece esse resultado, né? Se você fizer tangente de 90, né? Seno é isso, cosseno é isso, aqui está o meu resultado, que não existe. Tá certo? Então, função do primeiro grau 0,1, função do segundo grau 0,2, relação métrica no triângulo 0,3, razão trigonométrica 0,4. Vamos para 0,5, áreas das figuras planas.
também já abordado em sala, né? Áreas das figuras planas, geometria plana dimensional, né? Tudo bem? O que a gente vai ter, eu vou fazer como eu procedi em sala, né? Essa minha geometria 2D, eu vou colocar a figura, tá? E em seguida eu coloco a fórmula da sua respectiva área. Tá certo? Vamos lá para a minha primeira figura. É claro que não tem escala aqui nem nada, né? Todos aqui é só para critério de visualização, de representação, tá? Todos os lados são iguais. A minha primeira figura é um quadrado. O lado do quadrado, ou melhor, a área do quadrado é L ao quadrado. Está aqui minha primeira equação. Tudo bem? Próxima figura. Próxima figura. Bom, minha figura é essa aqui, né? Ele tem um lado, né? Diferente do outro, tá? Essa figura aqui é um retângulo. A área do retângulo é a base pela altura. Vamos agora para a terceira figura, que até eu levei um tempinho para desenhar, né? Um tempinho maior, tá? Eu vou tentar fazer aqui. Bora ver se vai dar certo. Aí a figura é essa. Que até perguntei, né? E dei exemplo de visualização aqui. Como que essa figura se comporta, né? Daqui para cá ela tem uma altura H e tem uma base B. Essa figura aqui é um paralelogramo, tá? A área do paralelogramo é a base pela altura. Tá aqui minha terceira figura. Tá certo? Vamos agora para a quarta figura. Quarta figura, que é essa aqui. Tudo bem? Ela tem uma distância que parte da sua origem até qualquer ponto dela, né? Isso aqui é uma circunferência. A área da circunferência, se for em função do raio, é πr ao quadrado. Se for em função do diâmetro, é π diâmetro ao quadrado dividido por 4. Está aqui a minha quarta equação. Minha quinta área, minha quinta figura, vai ser essa daqui, né? Tentar fazer que nem eu fiz hoje, tá? Não ficou do jeito que eu queria, mas dá para visualizar, né? Daqui para cá tem uma base maior, daqui para cá tem uma base menor, e daqui para cá tem a respectiva altura, né? Que figura é essa? É um trapézio, né? A área do trapézio é base maior mais base menor, que multiplica a altura e divide por 2. Essa é minha quinta figura. Tudo bem? Vamos para a sexta.
sexta figura é essa aqui. Essa figura tem uma diagonal menor e tem uma diagonal maior, tá? Isso aqui é aquela figura pintada de amarelo, né? No centro da bandeira brasileira, tá? Essa figura é um losango. A área do losango, diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2, que é minha figura 6. Confere. Vamos ver agora a minha figura 7. Vou criar um espaço aqui, né? 7. A minha figura 7 é essa daqui, tá? Tudo bem? Para essa figura, todos os lados são iguais. Tá certo? Todos os lados são iguais. Se todos os lados são iguais, sendo um triângulo, é um triângulo do tipo equilátero, né? Qual a área do triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Está aí a minha sexta equação. Tudo bem? Só relembrando as nossas figuras, né? Só relembrando nossas figuras. Vamos lá. A primeira figura foi um quadrado. A segunda figura foi um retângulo. A terceira figura foi um paralelogramo. A quarta figura é um triângulo, né? Tá certo? Se eu não lembro de ter colocado, vendo o vídeo depois, né? Base, altura, a área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2, tá? Caso não tenha aparecido lá. A quinta figura é uma circunferência. E a área da circunferência é πr ao quadrado. Se depender do raio, π diâmetro ao quadrado dividido por 4. Se depender do diâmetro. A sexta figura foi justamente o losango, né? Tem uma diagonal menor, tem uma diagonal maior. A área do losango, diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Sétima figura, que foi o meu triângulo equilátero. Faltou o trapézio também, né? Deixa eu colocar o trapézio aqui. Base menor, base maior e altura. A área do trapézio é a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Tá certo? Aproveitando esse espaço aqui, né? A oitava figura, o triângulo equilátero. A área do triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. E para concluir, a última figura, que é a nona, que é essa aqui, né? Tudo bem? Tá aqui a minha figura, tá?
A e B. Que figura é essa? É uma elipse. E a área de uma elipse é o produto desses dois elementos aí, desses dois termos, tá? Tudo bem? Pessoal, então no momento é isso, tá? Nossa revisão termina com a parte 3, onde nós veremos volume dos sólidos, tá certo? Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.